Apertem os cintos, tripulação. Propulsores ligados. Entrando na órbita de devaneio lunar em 3, 2, 1. Aqui é a comandante, Ari Paduano. Olhem pela janela. Já estamos entre estrelas, pensamentos e devaneios. Seja bem-vindo ao primeiro episódio de Devaneio Lunar. Pode ir entrando, já vem chegando, entra, pode entrar, você é bem-vindo na minha casa. Puxa uma cadeira, senta no sofá, relaxe. Agora é um momento de conexão, de olhar para dentro, de perceber a nossa verdade e devanear junto comigo. Eu estou nessa encarnação como Ari Paduano, exercendo a função de terapeuta holística, astróloga, psicanalista. E esse canal aqui, ele não vem para eu me colocar num palco e falar com um tom professoral, de autoridade e de ensino, apesar de que a todo momento ou nós estamos aprendendo ou nós estamos ensinando. Isso é o tempo todo, 24 horas por dia, com todas as pessoas dessa face da Terra. Ou nós estamos na posição de estudante ou nós estamos na posição de professor. Isso é muito legal quando a gente entende e se coloca nessa posição. Mas eu não quero estar aqui em cima de um palco dando uma aula. Esse canal é a extensão da minha mente, é a extensão da minha cabeça. É o seu sonho descobrir o que se passa pela cabeça de uma pessoa? Mas eu vou realizar o seu sonho agora. Esse canal eu vou falar tudo que penso, do jeito que penso, porque a minha mente, ela é muito maluca. Eu tenho pensamentos arborizados e na minha mente é como se, quando eu começasse a conversar, fossem se abrindo telas. Um ponto abre outra janela, que abre outra janela, que abre outra janela, e eu tenho aquele pensamento arborizado e eu já vou emendando uma coisa na outra e de repente o que eu ia falar em 1 minuto demorou 1 hora. E eu olhei para isso muitas vezes na minha vida como um defeito meu. Bom, eu tenho Mercúrio retrógrado angular no meu mapa natal. Então essa repetição, essa fala exacerbada, esse ser prolixo é culpa do meu Mercúrio, eu vou culpar ele. Mas eu olhava para isso como um defeito, e hoje eu já não vejo isso como um defeito, eu vejo isso como uma configuração minha, e eu me aceito como eu sou hoje, e tento me encaixar da melhor forma para mim me expressar. E é por isso que esse canal está aqui, para eu me expressar do jeito que eu sou e entregar aquilo que eu tenho da forma que eu sei. Devaneio lunar, ele é um nome que faz característica à minha lua. Eu tenho a lua natal domiciliada em Câncer, na casa 9. Para quem não conhece nada de astrologia, a lua são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a maneira como a gente sente. A lua fala de sonhos, fala de imaginação, fala de memórias, fala de ancestralidade. Câncer também. Câncer fala das nossas raízes, da nossa ancestralidade, das nossas emoções, da família, da casa. E a casa 9 é a casa das filosofias, é a casa da expansão, é a casa das crenças, da fé. E eu tendo a lua na casa 9 e o meu nó do norte, que é o direcionamento que minha vida precisa dar nessa encarnação, meu nó do norte está conjunto com a minha lua natal. É como se o caminho que eu tivesse que percorrer fosse as energias predominantes dessa casa 9 em Câncer. E devaneio lunar eu digo para mim que é como se tivesse atrelado
à minha missão, ao meu propósito, ao meu caminho de alma. E o nome Devaneio Lunar surgiu num dia, eu me lembro muito bem. Bom, abri uma aba aqui, deixa eu explicar para vocês. Tem pensamentos arborizados. Eu me lembro muito bem, eh, era uma lua cheia em Capricórnio, foi no meio do ano, era uma lua cheia em Capricórnio, nós estávamos dentro de uma lunação canceriana. E ó, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não uso o calendário gregoriano para minha vida, para o meu ser. Eu uso o calendário gregoriano, que é o nosso calendário comum, somente para agendamento de cliente, para as reuniões importantes, para pagamentos das minhas contas, para tudo ficar em dia, só para isso. E eu preciso colocar um despertador para me lembrar que dia que é que eu preciso fazer tais coisas, porque senão eu não sei que dia que é no mundo, não sei. Porque eu sigo o calendário lunar. Eu tenho um quê com a lua, assim, tão intenso. Imagina, meu sol é de casa 4, que é uma casa que tem uma energia canceriana, apesar do meu sol estar em aquário, então eu tenho muita coisa lunar em mim. E eu sigo o calendário lunar. Eu sei o que está acontecendo lá no céu e preciso me atentar ao que está acontecendo aqui na Terra. E eu me lembro muito bem, era uma lua cheia capricorniana dentro de uma lunação canceriana, e eu estava no momento da minha vida onde eu estava completamente frustrada. E devaneio lunar surgiu nesse momento. Eu estava frustrada porque eu já vinha há anos tentando ser, me encaixar, fazer aquilo que não era da minha essência. Eu estava tentando produzir conteúdo para plataformas de conteúdo curto, Instagram, TikTok, e eu estava frustrada porque eu não consigo sintetizar as minhas ideias, sintetizar um conteúdo em 1 minuto. Isso para mim é a morte, eu não consigo. E eu vinha há anos tentando fazer isso. E eu estava ali sentada naquela cadeira, tomando um banho de lua cheia, e a lua cheia é o momento em que tudo transborda, as emoções transbordam, questões internas e externas se revelam, a gente fica mais agitado, então tem uma agitação emocional, e eu estava ali naquele devaneio todo com os meus questionamentos internos, com as minhas filosofias internas, e eu estava escrevendo e eu falo para todos os meus clientes: escreva o que você sente, escreva o que está acontecendo, porque nós vamos, conforme a gente escreve, a gente vai recebendo insights da nossa alma, porque a lua, ela é a nossa alma. E quando a gente escreve, a gente acessa o que está na alma, que também você pode chamar de inconsciente. Quando a gente escreve, quando a gente se conecta com a gente faz um processo de auto-hipnose, consegue encontrar o que está bloqueando a gente internamente. Eu estava ali escrevendo, frustrada, porque eu não estava conseguindo me encaixar nessa produção de conteúdo e escrevendo sobre os meus questionamentos e filosofando sobre a minha própria vida. E eu olhei para a lua, que estava maravilhosa aquele dia. Pensa numa lua cheia, gigante, brilhante, a coisa mais linda lá em cima. Eu olhei para a lua e falei: por que tanta frustração assim? O que está errado aqui em mim? Por que, que eu não consigo fazer tal coisa? E me veio um insight na hora que me despertou. E aquela voz que me veio, aquele insight que me veio, é como se dissesse assim para mim: é porque você não está sendo você. É porque você não está respeitando quem você é.
E naquele momento eu falei: "É, eu preciso ser eu preciso dar vazão para minha essência, eu preciso distribuir e ser a minha verdade". E Devaneio Lunar surgiu ali. E era para eu ter começado esse programa há muito tempo, mas ainda perdurou. E fui alimentando, alimentando, alimentando esses questionamentos e essas frustrações, até que agora, nesse fim de ano de 2025, em uma alunação sagitariana, porque hoje é o primeiro dia da lua nova em Sagitário, uma lua nova conjunta ao centro galáctico, e é uma lua nova que está em conjunção com o meu Netuno natal. Nessa lua nova em Sagitário, que é pura expansão, filosofia, entusiasmo, elemento fogo, fogo de ação, um signo mutável. Nessa alunação eu decidi começar com o meu devaneio lunar. E eu entendi durante esses meses todos que realmente a gente não tem que se diminuir ou que se restringir ou que se limitar para se encaixar em um lugar. Isso dói. A gente perde a nossa essência e era assim que eu me perdia. Todas as vezes que eu tentava me enquadrar em um lugar que não era para mim. Eu não sei quanto tempo o devaneio lunar vai durar, não sei se as pessoas vão gostar ou não de devaneio lunar, se vão se identificar ou não com o devaneio lunar, se vai surtir alguma coisa. Mas o que eu sei é que eu tô me divertindo nesse projeto. Eu tô conseguindo ser eu tô conseguindo expressar a minha criatividade, a minha essência, o meu jeito de ser e isso é o que importa. A gente estar bem com a gente mesmo, a gente estar feliz com a gente mesmo, a gente conseguir fazer aquilo que faz sentido para nossa alma. O que a gente vai colher diante disso tudo, isso é com o universo, não importa. Eu não estou aqui fazendo um devaneio lunar para me trazer alguma coisa do mundo, não. Eu estou fazendo o devaneio lunar para eu ser alguma coisa para o mundo. É diferente. E nesse ser eu para o mundo, eu quero trazer as minhas reflexões, as minhas filosofias sobre tudo o que eu experiencio, tudo o que eu sinto, tudo que eu vejo acontecendo. Eu quero falar sobre astrologia, eu quero falar sobre espiritualidade, eu quero falar sobre energia, mas, igual eu falei no início do áudio, não de uma forma professoral, mas de uma forma onde a gente possa juntos devanear, questionar, pensar fora da caixa. A gente precisa sair das limitações que o mundo nos impõe, porque quanto mais a gente se restringe e a gente se limita, menos a gente é a gente. E eu quero, com essas minhas reflexões, com a exteriorização das vozes da minha cabeça, trazer questionamentos para você, para que você olhe para a sua vida. Por exemplo, está acontecendo uma lunação sagitariana agora, que a gente vai virar um ano com essa lunação. 2026 é um ano um ano regido por Marte. Marte é regente de Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Saturno, que é o senhor do karma, deus do tempo. Netuno, que é a própria espiritualidade em si, a imaginação, que é o nosso sentir de uma oitava elevada, que é o amor incondicional, também está entrando
em Áries, então tem energias muito intensas das quais estamos recebendo e a gente está indo para um novo momento da humanidade. Esse é um ponto que eu quero trazer como reflexão, mas não como aula. Quero trazer os meus questionamentos internos e as percepções, o que estou sentindo, o que você pode sentir, o que você pode olhar para a sua vida para mudar, mas no sentido reflexivo. Devaneio lunar é para você ouvir naquele momento em que você está dirigindo, vai tomar um banho, está lavando uma louça, arrumando uma casa, na academia, para você sair da correria do dia a dia e ter um momento para refletir e devanear junto comigo. Devaneio. O que é um devaneio? Devaneio significa devagar, sonhar acordado, perder-se em pensamentos. E lunar é a conexão com a nossa alma. Eu te convido para se perder em pensamentos vindos da alma, para que a gente busque um uma reflexão diante do caos, para que a gente saia da pressa, para que a gente saia dessa estimulação mental com conteúdos rápidos, rasos, e a gente olhe para dentro de uma maneira filosófica, divertida, empática e humana. Está na hora da gente lembrar que nós somos humanos e voltar para casa, que é dentro de nós. Então, considere se inscrever aqui no canal. Você é muito bem-vindo aqui. Vamos devagar, devanear, filosofar junto comigo. O próximo episódio eu quero falar sobre essa alunação sagitariana, sobre 2026, esse ano 1, regido por Marte, sobre Saturno e Netuno em 2026 entrando em Áries, Júpiter no meio do ano sai de Câncer e vai para Leão, então tem muito elemento fogo. E como a gente pode usar esse elemento a nosso favor, mas lembra, aqui você vai ouvir as vozes da minha cabeça, meus pensamentos arborizados, as minhas divagações e filosofar bastante sobre a vida. Gratidão por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio de Devaneio Lunar. Um grande beijo e até mais!